Oi, galerinha, tudo bom? Então, a gente volta para aprender mais um pouquinho a usar algumas coisas sobre proporção, agora em outra ótica. A gente vai ver um pouquinho de porcentagem e juros simples. E aí, vamos lembrar, o que é a porcentagem? Olha aqui os nossos exemplos. Primeiro caso, já enviamos 80% dos 1.000 ventiladores encomendados. A gente vê que está no dia a dia, ó. Exemplo de porcentagem dentro de uma fábrica. Outro exemplo de porcentagem, liquidação, ó, grande liquidação, 40% de descontos em artigos. A porcentagem está em vários exemplos do nosso dia a dia. Mas como a gente usa essa tal de porcentagem? Como é que ela se apresenta? O que ela quer dizer? A porcentagem nada mais é do que uma razão cujo denominador é 100. E ela pode se apresentar, a gente pode apresentar uma porcentagem de 3 maneiras diferentes. Quais são elas? A gente tem a taxa percentual. O que é a taxa percentual? É usar esse símbolozinho de porcentagem. Usei esse símbolo, já sei que eu posso representar isso em forma de fração. Falei que era uma razão, razão é fração, com o denominador 100. Então, uma outra forma da gente apresentar é fazendo fração percentual, que está aqui para a gente. Uma última forma da gente apresentar uma porcentagem é através da forma decimal. Como é que a gente passa de um para o outro? Acompanha meu raciocínio. Taxa percentual. A taxa percentual que está aqui no início para a gente é usar o símbolo. Olhei o símbolo, identifiquei, sei que eu posso escrever em forma de fração. Como eu escrevo isso em forma de fração? Símbolo de porcentagem representa denominador 100. Tem o denominadorzinho 100 aqui. E como é que eu passo da fração para o decimal? Denominador 100 indica o que para a gente? Vamos relembrar. Indica que eu tenho que andar com a minha vírgula 2 casas para diminuir. Então, olha só. 80 sobre 100 fica 0,80. Fiz o meu decimal. Ok? Isso para vocês? Tranquilo? Representei os dois ali. E Priscila, como é que a gente faz essa conta de porcentagem? Olha aqui o nosso exemplo. Nessa classe, há 28 alunos. 8 alunos usam óculos. E a professora quer saber qual é a porcentagem de alunos que usam óculos. Como é que eu vou escrever isso? Em forma de razão. Se 8 alunos usam óculos e eu tenho 28 alunos, vou primeiro escrever em forma de fração, 28 sobre 8, que é a relação, a razão entre os que usam óculos sobre o total. Pensa no seguinte, o meu denominador representa o meu total, então por isso que eu coloquei o 28 embaixo. Vou dividir, se eu dividir 8 por 28, dá aproximadamente 0,26. Quando eu olho, 0,286, desculpa. Quando eu olho para isso, isso já representa uma forma decimal da porcentagem. E aí eu posso transformar em outras coisas. Como é que eu posso transformar em outras apresentações? Se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo, eu não altero o meu número. Então, eu consigo colocar ele em fração decimal ou fração percentual. Olha aqui, ó. Fica 28,6 sobre 100. Colocou sobre 100, o que vai acontecer? Posso colocar o símbolo de porcentagem. Então, fica 28,6%. Qual é a porcentagem do número de alunos que usam óculos para o número total de alunos? 28,6%. Bem tranquilo? Acho que sim. Vamos ver um outro exemplo de aplicação de porcentagem. Em certa cidade, cuja população é de aproximadamente 100 mil habitantes, verificou-se que 12,5% desses habitantes têm mais de 60 anos. Quantos habitantes dessa cidade têm 60 anos ou menos? Eu vou fazer esse exercício com vocês de 2 formas diferentes. A primeira forma, que é um caminho um pouquinho mais longo, ela acaba sendo escolhida por alguns alunos porque é o que está mais ali no sentimento, sabe? Aquilo que a gente pensa primeiro em fazer. Então, o que é? É calcular qual é o percentual de habitantes que tem mais de 60 e depois eu subtraio do meu total de habitantes, porque ou eles têm mais de 60 ou eles têm 60 anos ou menos. Tem que estar um desses 2 grupos. Então, essa acaba sendo a maneira escolhida pelos alunos. Olha como é que a gente faz. Ó. Vou descobrir quantos habitantes têm mais de 60. Qual é a minha conta? Vou fazer 12% de 110 mil. 12% de 110 mil. Nesse exemplo, eu optei fazer a conta pelo decimal. Mas, Priscila, eu não gosto muito de fazer pelo decimal. Eu prefiro escrever em forma de fração para cortar os zeros. Tem problema? Claro que não. Se a porcentagem ela se apresenta de 3 maneiras diferentes,
você escolhe uma maneira para representar aquela sua conta. Eu optei por decimal. Então, olha só. Eu tenho 12,5%, escrevi em forma de decimal e multipliquei pelo total de habitantes. E descobri, assim, quantos habitantes têm mais de 60 anos, que é o percentual que o enunciado se refere. Então, tem mais de 60 anos, 13.750 habitantes. Para eu descobrir quantos habitantes eu tenho com menos de 60, eu vou subtrair do total de habitantes. Ó. 110 mil menos os 13.750. Então, assim, a gente descobre que os habitantes que têm menos de 60 anos ou menos é o que sobra, 96.250. Mas você falou, Priscila, que tinha outra maneira. Que outra maneira é essa? Olha só. Segunda maneira da gente resolver é a gente fazendo por taxa percentual. Essa maneira aqui, ela é muito interessante, faz a gente exercitar o nosso raciocínio sobre a porcentagem. Pensa o seguinte, a minha população total, com 60 anos ou mais, com 60 anos ou menos, representa o quê? O meu 100%. Todos eles, a população total, 100%. Aí, o enunciado diz pra gente que 12,5% tem mais de 60%. Se eu tinha 100% da população e eu tirar esses 12,5%, o que sobrar tem que ter menos, correto? Então, tem menos de 60 anos ou menos, 87,5%. Então, é a partir desse valor que a gente vai calcular o percentual e a gente vai achar direto quantos habitantes tem a faixa etária que ele quer. Então, eu faço 87,5% do total da população e acho direto 96.250. Essa segunda maneira é muito interessante, principalmente quando a gente está falando de taxa de serviço. Lembra o seguinte, quando a gente vai a um restaurante e tem aquela taxa de serviço, que normalmente é 10%, como é que a gente pode fazer para a gente calcular esse acréscimo de 10%? É pensar na mesma ideia da taxa percentual. Se a minha conta vale 100% do meu total, se eu acrescento 10%, na verdade eu vou pagar 100 mais 10, 110%. E a gente consegue fazer a conta percentual a partir dali. É só uma das alternativas, tudo bem? Tá, mas aonde a gente pode usar a porcentagem? Um dos exemplos é para juros simples. Juros simples seria o paraíso no mundo dos juros. E queríamos até que juros simples fosse que ocorresse no mercado financeiro, que não é o que a gente tem. Mas é através dos juros simples que a gente vai tirar a base dos juros que a gente tem em prática, que são os juros compostos. Pensa no seguinte, não sei se vocês vão conseguir enxergar a placa desse anúncio, mas ele está falando para a gente que existe uma venda que custa R$ 930 se for paga à vista, porém a prazo fica em 8 parcelas de R$ 139,90 e que totaliza R$ 1.116. Observe o seguinte, se eu pago à vista, eu pago 930. Se eu pago parcelado, eu estou pagando 1.116. Não tem uma diferença entre esses dois valores? Essa diferença foram os juros que entraram nesse parcelamento. Então, olha só. À vista 930, parcelado 116. Quanto foi de juros que entrou nesse parcelamento? Quanto que se pagou a mais, que foi a parte dos juros? Subtrai o quanto foi pago do quanto valia à vista. Aqui eu vou mostrar para vocês dois conceitos. O primeiro deles, tá vendo esse total aí a prazo? Que a gente vai pagar no final, se a pessoa opta por pagar a prazo? Quando a gente está trabalhando com juros, esse final se chama montante, o valor final que vai ser pago. E esse inicial, que era 930, que seria o valor à vista, a gente vai chamar de capital. Existe uma fórmula para a gente calcular isso, quando a gente tem a taxa de juros que vai ser empregada em determinado empréstimo ou investimento. Pensa que em empréstimo a gente pega um valor emprestado e o banco ganha juros em cima do que a gente pegou emprestado. Investimento é um pouquinho diferente. Investimento, eu coloco aquele dinheiro aplicado a alguma determinada coisa, um título, pode ser título de capitalização, renda fixa, entre outros, e ali aquilo fica rendendo juros dentro do banco. Depois o banco me retorna aquele valor. Mas o importante é a gente entender que a gente vai chamar de capital o valor inicial, que nesse nosso exemplo se refere ao valor à vista, enquanto o montante é o valor final. E esse valor final independe, o nome montante independe de ser para empréstimo, para ser investimento, para ser conta parcelada. A gente vai chamar de montante o valor final a ser pago. E juros, o valor em reais que a gente tem da diferença dos dois. Então, olha aqui a nossa
Fiz aqui um percentualzinho de juros para a gente ver o quanto valia de porcentagem. Como é que eu fiz esse percentual de juros? Do mesmo jeito que a gente fez lá de porcentagem, a gente pegou o que a gente pagou de juros, dividido pelo total, onde o total é o capital, que é o inicial, e aí a gente tem 20%. Mas vamos ali nessa história de montante capital. Para o regime de juros simples, por que ele se chama de simples? Porque independente de quanto tempo ele fique ali, todo mês, ou todo ano, ou todo trimestre, melhor, todo período, o valor a ser pago de juros vai ser sempre o mesmo. Então, todo mês tem o mesmo valor. Existe um outro sistema de juros que a gente vai aprender depois, que se chama juros compostos. E nesse caso, cada mês eu atualizo os juros. Então, quanto mais tempo passa, maior é o valor de juros que eu vou pagar. Tudo bem? A gente vai trabalhar nesse momento só com juros simples. Então, no juros simples, pensa no seguinte, como é que a gente calcula esse valor de juros simples? Uma fórmula muito simples, que é a fórmula que está aqui, se chama J igual a CIT. Mas o que vai significar isso, Priscila? Acabei de falar no outro slide, ó. J vai se referir aos juros, o valor pago a mais sobre aquele valor inicial. O C se refere a capital, valor inicial, é o que foi investido ali inicialmente, ou que foi pego emprestado inicialmente. A gente vai nomear o I como a taxa de juros. A taxa de juros, ela tem uma unidade. Essa unidade representa quando esses juros vão entrar. Então, ela pode ser ao mês, significa que os juros rendem a cada mês. Pode ser ao ano, significa que os juros rendem a cada ano. Trimestre, a cada trimestre e assim sucessivamente, tudo bem? E T de tempo. Importante é que I e T estejam na mesma unidade. Como assim? Se a minha taxa de juros estiver ao mês, o meu tempo tem que ser em meses. Se a minha taxa de juros estiver ao ano, o meu tempo precisa estar em ano. Essas coisas ali precisam ser casadas, tranquilo? E no final, como é que eu calculo esse montante, Priscila? O montante, o valor final a ser pago, vai ser o capital que foi investido inicialmente, mais o que a gente tem de juros. Olha aqui pra gente como é que fica. Um exemplo. Beatriz aplicou R$100 em um fundo de investimento à taxa de juros simples, que isso aí é uma coisa hipotética, tá, gente? Esse lance aí não acontece. O que acontece mesmo é juros compostos, mas vamos supor que isso aconteceria. Então, Beatriz aplicou R$100 em um fundo de investimento à taxa de juros simples de 5% ao mês. Vamos identificar as coisas. R$100 é o meu capital. E vai ser 5% ao mês. Aí ele pergunta, qual será o juros? Eu quero saber J, depois de 6 meses. Então, meu tempo é 6. E eu quero saber também o montante. Olha aqui a minha conta. Ó. Identifiquei as minhas variáveis. Capital 100, taxa de 5%, transformei a minha taxa percentual em forma decimal. E o meu tempo de 6 meses. Olha a minha formulinha aqui, ó. J igual a CIT. Então, J, os meus juros, vão ser 100 vezes 0,05 vezes 6. Resultado, R$30. E o meu montante capital mais juros. Então, o que a Bia vai pegar, o que a Beatriz vai pegar no final disso tudo, vai ser os R$100 que ela investiu, mais o que rendeu de juros, R$130. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham me acompanhado. A gente se encontra num próximo vídeo para falar um pouquinho mais sobre isso. Espero que vocês estudem, vocês façam exercício para isso fixar, que se vocês não estudarem, não fizerem exercício, esse negócio aí não vai fixar. Beleza? Então, beijinhos, até mais.